Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, nas nossas últimas aulas a gente trabalhou o conceito de função composta, a composição de funções. Fizemos alguns exercícios, trabalhando em cima desse tema. Então hoje, continuando aí o nosso estudo do conceito de função, vamos começar a falar hoje sobre funções injetivas, sobrejetivas e bijetivas, tá? Bom, então primeiro vamos falar sobre a função injetiva. Então, uma função f de x em y, ela é dita injetiva se para todo y pertencente ao contradomínio existir no máximo um elemento do domínio tal que o y seja a imagem desse elemento, certo? Então, o que a gente tem então é o seguinte, a gente tem aqui o domínio, está aqui o contradomínio. Então, eu tenho aqui alguns elementos do domínio, tenho aqui alguns elementos do contradomínio. Então, para a função ser injetiva, tem que acontecer algo mais ou menos assim. Então, vou ter esse elemento levando nesse, esse elemento levando nesse, esse elemento levando nesse e esse elemento levando nesse, por exemplo. Então, repara, para cada elemento do meu contradomínio, existe, no máximo, um elemento associado a ele. Ou seja, então, esse aqui, no caso aqui, chama de y1. Então, eu tenho x1 associado a ele está associado a x1. Está aqui y2 que está associado a ninguém. Esse y3 está associado ao x2. O y4 está associado a ninguém. E assim vai. O x3 está associado ao y5 e o y6 está associado ao x4, certo? Então, para cada elemento do meu contradomínio, ele vai ser sempre imagem de, no máximo, um elemento do domínio, tá? Bom, uma outra maneira de escrever isso é, se eu tomar dois elementos diferentes do domínio, então, se eu tiver x1 e x2 pertencente a x, tais que x1 é diferente de x2, então, por definição de função, cada elemento do domínio tem que ter uma imagem, certo? E uma única imagem. Então, pela definição de função injetiva, isso nos dá, então, que a imagem de x1 necessariamente tem que ser o quê? Tem que ser diferente da imagem de x2, tá? Uma outra maneira de escrever é pela contrapositiva, É pela contrapositiva. Então, a negação de f de x1 ser diferente de f de x2 é f de x1 ser igual a f de x2. Então, isso implica em quê? Que x1 ele é igual a x2. Tá? Então, uma outra maneira de ver e útil em alguns momentos, certo? Para provar que uma determinada função ela é injetiva, a gente às vezes recorre a essa maneira de escrever a definição em vez dessa, em algumas situações em particular, tá? Então, essa é a definição de função injetiva. Vamos ver agora um exemplo de uma função injetiva. Bom, vamos ver o seguinte exemplo. Então, se eu tenho i contido em reais, um intervalo real, então uma função nesse intervalo até os reais, sendo uma função crescente ou decrescente, então essa função ela é uma função injetiva. Então a gente tem três coisas aqui. Primeiro, esse i é um intervalo, a função está definida, o domínio da função é i e o contradomínio são os reais, e essa função ela é crescente ou decrescente. Então, dado isso daqui, a gente pode concluir que essa função ela é uma função injetiva, certo? Por que isso é verdade? Bom, a gente já viu em aulas anteriores, qual é a definição de uma função crescente. Então, vou supor, primeiro, que essa função é crescente.
O fato dessa função ser crescente implica então o quê? Implica então que se eu tomar x1, x2 pertencente a esse intervalo, certo? Tais que o x1 seja menor que x2, certo? Então, o f de x1 ele é menor que o f de x2. Essa é a definição de função crescente. Bom, só que se o x1 é menor que o x2, então eu tenho que o x1 ele é diferente de x2, obviamente. Certo? E se o f de x1 é menor que o f de x2, eu tenho então que o f de x1 ele é diferente do f de x2. Então, logo, para qualquer par de elementos que eu tome no meu intervalo, sendo um menor que o outro, implica sempre que a imagem do primeiro é menor que a imagem do segundo, pela definição de função crescente. Só que isso implica exatamente o quê? Que se eu tomar dois elementos, eu tenho então duas imagens diferentes, certo? Porque se eles são diferentes, um sempre será menor que o outro, automaticamente as imagens serão diferentes também. Então, pela definição, nós temos então que a função f ela é injetiva. Certo? Bom, se em vez de tomarmos, pega o segundo caso, né, quando a função é decrescente, quando a função é decrescente, o que acontece? Se eu tiver x1 menor que x2, o f de x1 será maior que o f de x2. Então, a mesma coisa, pego dois elementos diferentes, vou ter sempre duas imagens diferentes também, porque a imagem do primeiro vai ser maior que a imagem do segundo. Então, por isso me dá também, então, o quê? Pela definição, que essa função ela também vai ser injetiva, certo? Então, o que nós temos é, para qualquer função definida com domínio, sendo um intervalo real, sendo crescente ou decrescente, para qualquer função com essa característica, ela sempre será uma função injetiva. Bom, para encerrar nossa aula de hoje, vamos ver aqui mais um exemplo. Então, considera aqui duas funções f e g, onde a função f está definida de x em y e a função g está definida de y em z. Tá? Bom, então, o que nós temos é o seguinte. A gente tem que, se a composta g bola f é injetiva, então a nossa função f ela vai ser injetiva também. Tá certo? Bom, então vamos lá. Então, como a gente viu ainda agora, né, a gente pode notar que uma função é injetiva de duas maneiras. Ou tomando dois elementos diferentes do domínio e verificando que as imagens dela são diferentes, certo? Ou tomando duas imagens iguais e verificando que elas são imagens de um mesmo elemento. São duas maneiras que nós temos de verificar quando uma função ela é injetiva, certo? Bom, nesse caso, para concluir que a nossa função f é injetiva, eu vou usar a segunda. Então, sejam x1, x2 pertencente a x. Tá? Então, peguei aqui dois elementos. Então, o que a gente tem é o seguinte. O que a gente tem é se f de x1
é igual a f de x2, então eu tenho que a g da f de x1 é igual a g da f de x2, certo? Ocorre que a g da f de x1 é a GOF de x1 e a g da f de x2 é a GOF de x2. Perfeito? Ocorre que, por hipótese, essa composta ela é injetiva. Então, se eu estou tomando duas imagens iguais, isso me dá, então, que x1 é igual a x2. Ou seja, então, eu estou pegando duas imagens iguais da f e estou concluindo que elas são imagens do quê? Que elas são imagens do mesmo elemento. Logo, de fato, essa função f, ela é injetiva. Tá? Então, provamos aqui esse resultado. O interessante é que a volta não necessariamente é verdade, né? A volta não necessariamente é verdade. Então, de fato, né, nesse sentido é verdadeiro, mas se eu tomar uma função f injetiva, isso não vai me dar necessariamente que a GOF é injetiva também. Um contra-exemplo para isso seria uma função f de reais em reais, onde para x nós temos um f de x igual a x, certo? E uma função g também de reais em reais, onde para cada x a gente tem g de x igual a x ao quadrado. Então, repare, essa função, né, de fato, é uma função injetiva e essa daqui não, né? Beleza? Logo, quem seria a função GOF? A função GOF também é de reais em reais, onde para cada x eu vou ter o quê? A g bola f de x vai ser então quem? Repara, como f de x é igual a x, então a g bola f de x, ou seja, a g da f de x é a própria g de x, certo? Ou seja, então é x ao quadrado. Onde essa função aqui, ela não é injetiva, né? Uma vez que... Por que essa função não é injetiva, né? Que é a mesma daqui? Muito simples, né? Por exemplo, o g de 1 é igual ao g de menos 1, por exemplo, que é igual a 1. Então, eu tenho dois elementos do domínio que têm a mesma imagem. Então, isso contraria a definição de injetividade. Então, repara, como eu já disse, o fato de a composta de f com g ser injetiva implica que f é injetiva. Mas não necessariamente se eu tomar f injetiva, eu vou ter sempre a composta dela com outra função sendo injetiva também. Certo? Né? Usando aí a composição de função que foi o tema aí das nossas últimas aulas. Beleza? Bom, então dessa maneira a gente encerra a nossa aula de hoje e até a próxima.